Gente, hoje eu recebo aqui um convidado muito especial, o Jean Rodrigues. Ele vai falar do livro, desse projeto mais recente, que é o lançamento Filhos Fortes. Na verdade, é um guia prático para preparar seu filho para a vida. Jean, que prazer te receber aqui, homem. Bom dia para você, muito bom, viu? Fiquei feliz. Bom dia, Kézia. Estou muito feliz em poder estar aqui falando de um projeto tão importante para a minha vida. Eu fiz questão de... E eu vou confessar a vocês, é a primeira vez que eu falo sobre esse assunto. Que legal! Eu tava guardando o segredo, porque assim, não é um projeto que surgiu da noite pro dia. Eu venho trabalhando há mais de 3 anos, Todo mundo, para quem me acompanha, sabe o quanto a minha rotina é corrida. E eu, assim, preciso achar um tempinho na minha agenda. E dentro desse tempinho que eu tirava, eu conseguia escrever um pouco, eu conseguia juntar os materiais que eu entendia necessário para os pais, e ali foi formando esse guia prático. Aí vem todo o processo de diagramação, edição desse livro, transformar lá os registros dele, Então, assim, dentro de todo esse processo, eu consigo agora falar que chegou a hora de falar para as pessoas. Agora eu quero, o segredo que eu guardei, eu quero contar para todo mundo. Para todo mundo. E realmente, eu dei uma bisbilhotada lá nas suas redes sociais não falo nada. E não vi nada. Porque eu falei, bom, amanhã ele vem no Partilhar, daí a gente vai falar desse assunto, desse livro. E eu fui bisbilhotar, pesquisar, não tinha nada. Eu fiquei, uai, gente, será que é exclusividade? Exatamente. Então, assim, eu fiz questão de não falar porque eu sabia que era um projeto longo, E eu também não quis criar esperança, assim, nas pessoas de algo que poderia estar chegando, Então, eu quis que ficasse pronto, ficasse bonito do jeito que eu imaginava para poder contar para as pessoas. Então agora é uma realidade, ele está concretizado e eu quero mesmo levar essa mensagem para as pessoas. O objetivo principal não é nem é a mensagem que esse livro vai passar. É o quanto ele vai poder ajudar as famílias que terão acesso a ele. Hoje, Jean, hoje o quê? Você já tem quantos filhos? Vamos lá. Vamos lá, eu acho que a gente vai... O livro, ele está lançando um livro que é um guia prático, para preparar os filhos hoje em dia, na atualidade, e é importante a gente falar que ele vive isso na prática, Porque hoje em dia nas redes sociais a gente vê muito cursos, workshop, muitas coisas ensinando sobre muitas coisas, mas a pergunta que fica é, meu Deus, mas será que essa pessoa vivencia? Será que essa pessoa tem essa experiência de fato para ensinar para outras pessoas? Então, hoje você é pai de quantos filhos, Jean? Eu brinco assim, se a gente fosse começar a contar os filhos do Jean, a gente ia precisar de um programa só para falar de filho, da quantidade de filhos. Mas eu tenho uma história muito bonita, como pai. É um propósito que eu encontrei na minha vida. E assim, respondendo de bate-pronto, hoje eu sou pai de 5 filhos. 5 filhos. E assim, aí as pessoas me perguntam... E é muito comum. Mas tudo com a mesma mulher, Jean? Falou, claro! Tudo com a mesma mulher. Então, assim, eu sou pai do Miguel, que vai fazer uns 12 anos. Do Vicente, que tem 8 anos. Do Bento, que tem 4 anos. Da Olga, que recém completou 1 aninho. E a minha esposa está grávida de mais uma menininha. A gente está numa briga lá em casa em definir o nome dessa menina ainda. Mas a gente não escolheu, Então... logo chega em dezembro, Eu tava vendo ali o Réveillon que vocês acabaram de mostrar. O meu Réveillon vai ser embalando menina, porque ela vai nascer ali bem no começo de dezembro. Então, ela já vai passar o Réveillon com a gente esse ano. Meu Deus, tá. E aí? Você pretende parar por aí ou pretende ter mais filhos? Então, compartilhando um pouco da minha história como pai, um processo de evolução na minha vida, no 3º filho, eu fiz vasectomia. Então, assim, é uma história que eu já contei, eu falo, assim, em TV aberta, eu acho que é a primeira vez. Primeira vez. E eu fiz vasectomia. E dentro desse processo de amadurecimento como homem, espiritual, eu entendi que eu coloquei a minha vontade na frente da vontade de Deus na minha vida. E eu falei assim, e através de muito estudo, muito amadurecimento, a gente resolveu reverter. E tem como reverter. Tem como reverter, Então hoje aqui eu fiquei sabendo que já na época que eu reverti, aqui na cidade não revertia, só fazia. Eu fiz na cidade, em Vilhena. Mas a reversão eu precisei ir para São Paulo. E nesse processo todo, hoje eu já tenho colegas médicos que já fazem aqui em Vilhena, Então é uma opção.
E aí eu fiz a reversão e aí veio a Olga, a minha filha, né? E depois agora a outra menininha, né? Então assim, isso é uma das coisas que eu conto aqui dentro do livro também sobre esse processo, né, de amadurecimento. E assim, quando me perguntam, Jean, quantos filhos você quer ter? Eu sempre falo assim, o filho não é eu quero ter. Eu falo assim, é Deus que me permitiu e me confiou essa vida, né? Então assim, é uma reflexão bem profunda e gera muitas discussões. Eu entendo isso e respeito totalmente a opinião de outras pessoas, né? Nunca fui aquela pessoa assim que impôs as minhas ideias para quem me acompanha. Eu sempre mostrei e tentei incentivar através do exemplo que eu vivo, né? Daquilo que me fez mudar, né? Então assim, eu falo que filho a gente não conta, filho a gente recebe. Então se Deus está me confiando essas vidas, por que não? E eu acredito que todo o homem que eu sou hoje é graças a esses filhos que ele me confiou, né? Então eu não seria o que eu sou se eu não tivesse os meus filhos, né? Eu não teria essa energia para tocar os meus projetos, para acordar todos os dias pela manhã, se eu não tivesse os meus filhos. E não falo de um, falo de todos. Então assim, eu acredito que Deus tem um propósito muito grande na minha vida, eu confio muito nisso e eu faço o meu melhor com aquilo que Ele está me proporcionando, né? Então, estou aqui pronto para os que vierem. Eu sempre vejo assim, nas redes sociais, o dia a dia, né? Porque corrido para todo mundo, né? E hoje você é empresário, né? Você é coach, é palestrante, é autor, então, entre outras funções, e também você tira um tempo também para ir para academia, para se cuidar. Aí tem que ter o tempo de qualidade com a esposa também, tem que ter o tempo de qualidade com você. Então, como que você administra tudo isso? Eu sempre falo assim que a rotina, ela salva a família, né? Criaram um estereótipo na rotina, né? O casamento entrou na rotina, a família entrou na rotina. Muito pelo contrário, quando você tem rotina dentro de casa, você consegue dar qualidade para tudo aquilo que você faz na sua vida, né? Então assim, eu recém voltei da Rondônia Rural Show. Eu vi ontem. Eu estava lá num compromisso a trabalho e assim, quando a gente vai para um compromisso como esse, um evento como esse, a gente sai da rotina. E quando eu saio da minha rotina, eu vejo como a minha vida destrambelha, sabe? Eu me alimento mal, eu durmo mal, né? É muito corrido, enfim. Eu vejo assim, então eu percebi que eu funciono com rotina. Eu preciso ter um horário de acordar, o horário de dormir, o horário das refeições, o horário... E eu percebi que isso melhorou a minha vida, mudou a minha vida como ser humano, porque eu consigo ter o meu crescimento espiritual, eu consigo ter o meu crescimento físico, né? Cuidar da minha saúde, o meu crescimento intelectual, onde eu tiro um tempo para poder estudar, aprender, e fora os pilares mais importantes, que é a família, né? Então, a rotina, ela salva uma família. Muitos pais, e eu falo assim, reclamam de não ter tempo pro filho, não ter tempo para a esposa, não ter tempo. E a vida sempre vai ser assim. A gente percebe que nós vivemos num piloto automático aí, nessa correria do dia a dia. É o que mais se escuta, né? Meu Deus, que correria, jeito, né? A vida tá cada vez mais corrida. O dia tá passando cada vez mais rápido. O dia tá passando cada vez mais... Eu queria mais 24 horas para dar conta de fazer tudo. É isso. Então assim, isso não vai mudar. As 24 horas é igual para aquela pessoa que tem sucesso e aquela pessoa que tem fracasso. E eu percebi assim, que se eu não conseguir dar qualidade e organizar essa minha vida, eu não vou dar conta, né? E aí eu comecei a aplicar aquilo mesmo que eu ensino, né? Então assim, uma das coisas que eu tenho é congruência com aquilo que eu falo. Eu errei muito, né? Eu falo assim, o Jean que hoje escreve um livro sobre filhos, não é um Jean que sempre acertou. Eu errei muito com os meus primeiros filhos. Eu era um pai que não é o pai que eu sou. Eu precisei, e eu falo isso pra eles hoje. Eu falo, filhos, Miguel, por exemplo, que é o mais velho, eu falo, Miguel, você foi o rascunho aqui de casa, porque o pai errou muito com você, desde introdução alimentar, a horário de dormir, a acesso a telas, sabe? Todos esses pontos eu vejo assim que eu precisei, infelizmente, errar, né? Mas hoje eu venho acertando com os filhos que vieram. E foi essa a minha preocupação, e hoje é essa a minha preocupação, em levar esse conteúdo para outras famílias, e escrevendo um livro também, para não precisarem errar como eu errei, para não precisarem fazer e gerarem essas crenças até nos filhos, essas marcas, essas feridas nos filhos, de uma forma fácil, recebendo um conteúdo, evitando qualquer tipo de erro, né? Então assim,
eu vou ser uma pessoa que vou estar sempre em movimento. Né? Eu aprendi que se eu parar, eu fico meio que doido. Né? Então eu gosto de desafio. Eu gosto. Então, assim, para quem me acompanha sabe que tenho meus compromissos profissionais, tenho lá minhas redes sociais que eu trabalho assim, eu vejo como um trabalho mesmo. Assim. Eu me dedico àquilo, sei o quanto aquilo é impactante para quem me acompanha e o quanto influencia outras pessoas. Aí mais o livro, mais outros compromissos. Enfim, para quem me acompanha sabe, fala, meu Deus, como é que esse homem dá conta? Dá conta. E aí vem a família, né? Aí vem o casamento, vem todos esses pontos que você comentou, Kézia. Assim, eu falo que tudo isso só é possível, e eu coloquei inclusive na dedicatória do meu livro, tudo isso só é possível graças à minha esposa, que ela está do meu lado. Do seu lado. Né? Então, assim, uma das coisas que eu coloco como prioridade para dentro da minha rotina é o tempo com ela. Né? A gente tem ali, geralmente, eu coloco os meninos para dormir às 8 horas da noite, então, a partir dali, a gente tem o nosso momento. Né? 1, 2 horas já é o suficiente para a gente poder conversar sobre o dia, falar sobre as dificuldades que está passando. E engraçado, eu tô indo para mais de 10 anos de casado e eu percebo que esse diálogo cada vez mais melhora, né? Mas por que melhora? Porque eu tenho uma vida organizada no sentido rotina e a gente consegue ter esse alinhamento, esse horário de alinhamento todos os dias. Né? Até todo dia que vocês conversam, tem dias que a gente acaba não conversando, tem dias que acaba dando, né? A gente não tenha outros compromissos ali, mas assim, a gente sempre foca e vê aquele horário como rico para o alinhamento familiar. Né? Então esse alinhamento do casal ele é muito importante. Redes sociais, você comentou, né, que você leva isso com muita responsabilidade. E quando foi que você decidiu partilhar a sua vida? Mesmo a vida ali dentro de casa, né? As coisas que a gente costuma dizer assim que é mais íntimos, né? Que é o nosso dia a dia, a nossa casa, nossos filhos, o nosso relacionamento. Porque a gente sabe que na internet é bom por um lado e ruim por outro, porque de certa forma recebe as críticas. Sim. Você recebe essas críticas, como você lida com isso e como que você resolveu entrar nesse universo das redes sociais? Eu falo assim, eu tenho o meu Instagram, né, que hoje é a rede social que eu mais estou ativo, há uma média de quase 5 anos, né, que eu tenho o Instagram. E antes disso eu tinha um perfil de casal. Você tem ideia? Perfil de casal. O Instagram da minha esposa era um Instagram nosso. Né? Tipo, como a gente casou antes do Instagram, aí veio o Instagram, a gente falou, vamos criar um perfil pra gente acompanhar os amigos, a família, e ali eu tinha o meu perfil de casal. Olha. Meus amigos caíam na minha alma, né? Tipo assim, poxa, Jean, você tem um perfil de casal e tal. Aí com as minhas buscas profissionais, eu comecei a fazer cursos de desenvolvimento, cursos de coaching, e eu comecei a palestrar. Né? Daí eu falei assim, amor, eu vou precisar de um perfil profissional para eu poder começar a falar do meu trabalho, né? Começar a mostrar, né, o que eu venho fazendo, como se fosse uma vitrine mesmo daquilo que eu faço. E ali eu abri o meu perfil, né, o jeanrodrigues.ro, que é quem me acompanha hoje. E ali eu comecei a compartilhar mais conteúdos focados ao desenvolvimento humano. E assim, retornando um pouco essa história, por que eu me interesso tanto por isso? Porque eu precisei me conhecer. Eu passei por momentos na minha vida que eu tive algumas dificuldades, algumas crises. Eu falo assim, Jean, você é um cara assim, nossa, eu admiro muito você. Cara, mas beleza, o Jean que fala é aquele Jean que sofreu muito lá atrás. Precisei buscar ajuda, precisei cuidar de mim, precisei olhar para dentro das minhas emoções, cuidar daquela pessoa que estava fragilizada, que veio de uma criação, né? Eu também não estou aqui nem me fazendo de vítima, mas eu recebi uma educação dos meus pais. Lógico que eles tentaram dar o melhor para mim, mas querendo ou não, por mais que o pai e a mãe sempre queiram acertar, eles acabam errando em algum momento da vida. Então, assim, nesse momento, desse processo de amadurecimento e busca meu, foi onde eu me conheci de fato por dentro, e ali eu comecei a transbordar, né? O que eu falo assim, a gente só consegue transbordar quando a gente tá cheio, e eu precisei me preencher. E o Instagram serviu para isso, né? Abri meu perfil, comecei a dar palestra, comecei a falar sobre desenvolvimento humano, e ali veio junto a família, né? E em alguns momentos no meu dia eu acabava compartilhando ali os meus filhos, o que eu estava fazendo, e eu comecei a reparar que aquilo que as pessoas gostavam de ver, aquilo que as pessoas gostavam de acompanhar. Eu falei assim, olha que interessante. E eu comecei a entender que eu tinha essa vocação,
né? Porque assim, é uma vocação mesmo você se dedicar a isso. Você foi se identificando. Fui me identificando, foi entrando nesse processo. Eu falei, cara, tem coisas que eu faço aqui em casa que eu posso ensinar outros pais. Por exemplo, ensine os seus filhos a servir, que é uma coisa tão simples, né? Que eu falo para as pessoas, que é os meus filhos lá arrumando a cama, lavando a louça, ajudando dentro de casa, né? Daí eu comecei a compartilhar. Nossa, eu falei, vou começar a ensinar isso para as pessoas. E paralelo a tudo isso, a pessoa ela acaba se transformando, né? Porque para o pai e para a mãe se tornar um bom pai, para formar um filho forte, ele precisa ser um bom pai, né? Então ele acaba mudando também algumas atitudes. Então todo esse processo de compartilhamento da minha vida nas redes sociais foi isso. Aí vindo ao ponto de que, assim, quando se fala de educação de filhos, às vezes você não vai agradar a todos. E muitas pessoas não concordam com aquela criação que você dá. E com certeza, recebo críticas diárias. Recebo lá a galera malhando. Pô, mas precisa colocar esses meninos para trabalhar, não precisa, porque que não tem condição de pagar um funcionário. Aí eu venho quebrando essas objeções. Mas assim, críticas eu recebo, né? Quase que diariamente, mas com a experiência a gente acaba se tornando, a gente fica vacinado, sabe? Porque fala assim, cara, estão me criticando, assim, eu vejo como um lado positivo. E muitas críticas, algumas, eu olho também assim como um ponto de melhoria. Tem críticas de fato que falam, poxa, faz sentido o que você falou. Então eu tenho a humildade de ler uma crítica, olhar para uma pessoa bem intencionada, ao me trazer ali um feedback, olhar para aquilo e falar assim, poxa, eu posso ser melhor mesmo. Tem ponto aqui que eu tô falhando. Né? Então, eu sou um cara assim que eu não estou armado, sabe? Nunca fui aquela pessoa que revidou uma crítica ou entrou numa discussão. Já participei de alguns momentos como esse e me arrependo, né? Eu vejo assim, e uma frase que mudou toda a minha trajetória em lidar com as críticas e as discussões, eu vou olhar bem no fundo dos olhos de quem está assistindo. Não pagar o mal com o mal. É sempre afogar o mal com a abundância de bem, né? Então isso é uma das coisas assim que move a minha vida. Se alguém vir lá com você, te dando uma pedrada, uma paulada, seja humilde em receber e depois dê uma lição. Eu falo assim, uma palavra de apoio, de dedicação, ou você dê atenção para aquela pessoa que talvez ela tá te ferindo porque ela foi ferida lá atrás, né? Eu falo assim, uma pessoa que fere sempre é uma pessoa ferida. Então olha com amor para essa pessoa e busca ajudar ela, porque provavelmente se ela tá ali soltando os cachorros para você, é uma forma de chamar a sua atenção. Então busque ajudar essa pessoa. Eu sei que é um exercício muito profundo da gente ser humano fazer, porque por si só nós somos criados para nós mesmos, né? O ser humano ele nasce ali com aquele egoísmo dentro dele. E é uma das coisas que eu falo dentro do livro. Quando você ensina o seu filho as virtudes e mostra para ele que ele precisa aprender a servir o próximo, aprender a fazer pelo outro. E o que move a nossa vida é você dedicar a sua vida a outra pessoa. Né? E assim, é um processo, quer dizer, não foi assim do dia pra noite, você receber críticas, assim, com essa maturidade eu fui adquirindo essa casca, sabe? Mas assim, hoje eu lido muito bem, eu gosto muito do trabalho que eu faço, assim, eu me motivo. E o engraçado é que muitas pessoas, elas chegam e perguntam assim, Jean, às vezes elas não perguntam diretamente pra mim, mas para as pessoas que convivem comigo, perguntam assim, aquilo que você vive é verdade? Aquilo lá é verdade? Aquilo é verdade? É verdade, assim. Só, né, eu acho engraçado. Ele falou assim, Jean, fulana de tal, esse dia chegou em mim e perguntou, aquilo que o Jean vive é verdade? Eu falo, gente, é muito difícil você construir um personagem e você manter aquele personagem vivo. É muito mais fácil você ser você mesmo. Você ser simplesmente você. Porque uma hora a máscara cai. Uma hora a máscara cai. Então eu falei assim, cara, é muito mais fácil. Né? Então assim, eu sempre tentei ser verdadeiro, né? Apareci ali do meu jeito brincalhão, né? Zoando os filhos. Eu sempre falo assim, coitado dos meus filhos, eles sofrem bullying dentro de casa com o pai. Não é assim, mas é o meu jeito brincalhão ali com eles. Então tudo isso, eu recebia críticas por isso, né? Mas eu vejo hoje que fez bem para os meus filhos, né? E é isso que eu compartilho. Agora, já teve casos assim de alguém dizer para você, Jean, aquilo que você me ensinou deu certo, aquilo que você falou lá nas suas redes sociais deu certo, eu apliquei com os meus filhos e deu super certo e
vem dando certo e eu venho aplicando, também acontece isso? Sim, Kézia. Isso eu sempre falo assim, isso é o meu combustível hoje. Hoje o meu perfil só é o que é graças a essas pessoas que me deram esses feedbacks. Que me mandaram ali depoimentos enormes, assim, contando a transformação que a vida delas tomou. Porque assim, infelizmente, as famílias, elas perderam a referência. Né? Hoje você não encontra referências de famílias assim, que você fala assim, eu me inspiro nessa família. O mundo, ele tomou um caminho que foi muito voltado assim aos seus próprios prazeres, à curtição, a viver a vida, o importante é ser feliz. E eu falo assim, a vida, a gente cresce através do sacrifício. E viver em família é um sacrifício, eu digo assim, um sacrifício prazeroso, né? Mas as pessoas, elas não estão preparadas para se sacrificar pelo outro. E eu sempre tento trazer essas reflexões no meu dia a dia. Então, muitas famílias, elas viraram essa chave em que elas foram ensinadas a viver a vida. Mas quando elas entram numa família, elas vão viver para alguém. Elas vão viver a vida de alguém. Né? Então, eu recebo ali, eu já recebi relatos, assim, um dos que mais me impactou, contando aqui pra vocês, é de mães que desistiram do suicídio por causa de uma mensagem que viram no meu perfil, por causa de um stories que assistiram meu. Então, assim, olha só como E eu falo assim, cara, Deus e eu olho pra tudo isso, assim, eu sou uma pessoa tão grata que eu falo assim, Deus me capacitou pra isso, Deus me preparou pra isso, e olha só o bem que eu estou fazendo pra essas pessoas. Então, assim, isso não faz eu parar. Eu falo assim, eu estou lá me expondo a minha família, expondo os meus filhos, mas tem um objetivo. Tem um propósito, o principal objetivo é esse propósito, em fazer famílias dar luz para esse bem tão importante que é a família. Que é um propósito de Deus para nossa vida. Que é um propósito de Deus. Eu falo assim, no final das contas, o Jean tem grandes projetos, o Jean ajuda muitas pessoas. Mas antes de eu querer ajudar as pessoas, as primeiras pessoas que eu preciso dar valor é a minha família. Eu não posso querer, né? E isso eu sempre conto para quem me acompanha. Eu vejo homens querendo atravessar o oceano, querendo desbravar continentes, mas o cara não é capaz de atravessar a mesa de casa para conversar com o próprio filho, para dar atenção à própria esposa, né? Então a gente vive essa crise no meio da família. E mensagens como essa minha, eu vejo que é importante num momento como esse, né? Para a gente mudar a nossa sociedade, transformar esse mundo para melhor, não adianta a gente começar por fora, a gente tem que começar por dentro, dentro de casa. Né? A mudança, ela vai começar dentro da nossa casa. Então, eu entendi esse meu papel, eu entendi o quanto Deus me preparou para isso e eu não quero guardar isso para mim. Eu quero levar isso para mais pessoas, né? E assim, de uma forma verdadeira, né? Eu sempre falo assim, o Jean, ele sempre foi muito verdadeiro, né? Então eu não vou estar levando algo que eu não faço. É importantíssimo levar aquilo que existe congruência com o que eu sou, né? Então eu sempre fui um cara muito transparente, assim, né? As pessoas... porque você tem isso realmente como um propósito, né? E não como um interesse em ganhar dinheiro, porque hoje em dia as redes sociais também, de certa forma, se tornou meio lucrativo, né? Exatamente. Muitos sabem. Então, quando você consegue muito engajamento, muitos seguidores, automaticamente você consegue ganhar dinheiro com aquilo. Então, você tira disso como um propósito. Você entendeu isso como se fosse uma missão, né, para sua vida, e aí você encara isso. Esse é um ponto muito importante, assim, porque as pessoas hoje, você vê, né, nas redes sociais ali, pessoas vendendo uma ostentação, uma vida que todos querem. Isso. E atrelado a tudo isso, as pessoas, elas vendem produtos, vendem alguma outra coisa. Então, assim, você vê que o propósito, ele tá meio obscuro, né? Então, assim, o conteúdo que eu entrego, para quem me acompanha, é gratuito. É só você ficar ali o dia inteiro assistindo o que o Jean faz, as dicas que eu dou. Todos os dias eu faço igual hoje. Hoje eu acordei 5h30 da manhã para poder fazer uma live. Todas as sextas-feiras eu faço uma live, né, uma aula praticamente, compartilhando um tema que eu entendo como necessário para uma família, né? Em contrapartida a tudo isso, Kézia, eu criei um método, né? Então, assim, com a minha experiência, eu aprendi o que funciona e o que não funciona. E você lê também muito, né, sobre isso, né? Sobre eu leio, eu estudo, e eu acho que a vida, ela me ensinou muito, assim, a prática, né? A vinda dos filhos, ela me ensinou muito. Então, tudo isso fez com que eu pudesse ter
know-how para ensinar. Né? No começo eu não me sentia capaz, sabe? Aí vem aquela síndrome do sabotador, que a gente fala assim, cara, será que eu sou capaz mesmo de ficar falando para pai e mãe aí? Aí com depoimentos como eu recebo, eu falei, cara, vou continuar falando e vou continuar levando essa minha mensagem para mais pessoas. Que legal, gente. E vamos falar do livro. O livro. Ai, Deus, tem esse livro aí, gente, que olha, eu já tô super curiosa para ler ele, né, porque eu também sou mãe, e eu tenho certeza que tá nesse livro essa pergunta que eu vou te fazer agora. É óbvio que para quem tem interesse vai ter que ler o livro, porque ele não vai contar tudo aqui, né, gente? Mas hoje, gente, é um dos maiores desafios para criar um filho. Gente do céu, hoje em dia tá difícil, viu? Por isso que quando você fala assim, 5 filhos, a gente já, meu Deus, como que ele dá conta de 5 filhos? Porque para criar um filho hoje em dia não tá fácil. Não tá fácil assim, mesmo. E as pessoas falam assim, Jean, mas você é doido colocar filho nesse mundo. Esse mundo é tão ruim. É um mundo tão mal. Tão mal. Né? Então, assim, de fato, existe a maldade no mundo. Mas eu entendo que, através dos meus filhos, o mundo se tornará melhor. Através da educação que eu estou dando para os meus filhos. Até porque a palavra de Deus fala que os filhos são como flechas, né? Flechas então, assim, nas nossas Deus mãos. confiou essas vidas a você. Né? Uma vida, ela não é assim... A vida, ela é querida. Toda vida, ela é querida. Talvez ela não foi querida por você, mas ela foi querida por Deus. Né? Às vezes eu converso com muitas mães que já tiveram gravidez indesejadas. Mas foram vidas queridas. É porque não foi planejado pela pessoa, mas foi por Deus. Foi por Deus. Aquilo que você falou, então, né? Assim, é Deus que planeja. Nós somos só instrumentos aqui na Terra. É Deus que determina, é Deus que planeja e é bem isso. E no final das contas, qual que é o nosso papel como pai e mãe? É levar esses filhos de volta para Deus. É levar os nossos filhos de volta para o céu. E a grande virada de chave para a educação dos filhos é essa. Às vezes a gente está educando os filhos para o mundo. Educando o filho para, sabe, se preocupando com alguns prazeres que o mundo fornece. Mas a gente sabe que essa nossa vida, Kézia, é uma passagem. A gente vai passar. E para onde o seu filho vai depois? Então, assim, isso me fez amadurecer muito e olhar para os meus filhos assim, poxa, Deus me confiou eles. Deus me preparou para... Eles têm um propósito na vida. Do mesmo jeito que a minha mãe preparou o Jean, que está aqui hoje falando com mais famílias, Deus quis que ela me preparasse para isso. Né? Então, é uma coisa cíclica, assim, é uma ramificação. Os meus filhos, os meus 5 filhos que hoje eu tenho, eles também terão os propósitos das vidas deles. Eles também impactarão aonde eles passarão. Farão bem aonde eles estiverem. Então, assim... E depois, eles vão chegar a um ponto que eles vão morrer. Para onde eles vão? Para quem acredita em céu e inferno, eu quero que os meus filhos vão para o céu. E para ir para o céu, existe um caminho. Você precisa ser bom, você precisa fazer o bem, você não pode viver em pecado. Tem vários pontos que você precisa olhar que muitos pais acabam Não chega de qualquer perdendo. Jeito lá, né? Exato. Não chega de qualquer jeito, né, gente? Você tem que fazer um esforço. Eu respeito a crença de muitas pessoas, mas assim, eu entendo que hoje eu preciso realmente levar os meus filhos para o céu. Para eu levar os meus filhos para o céu, eu preciso melhorar como pai, como homem, como ser humano, ser exemplo dentro de casa e eles verem esse exemplo e quando eles formarem a família deles, eles estiverem preparados para continuar levando aquele exemplo que eles aprenderam. Né? Então, assim, é desafiador criar um filho mesmo. Não é, eu falo assim, hoje não é para qualquer um, mas se Deus confiou essa vida a você, receba essa oportunidade como uma bênção. A palavra de Deus também fala que filhos são bênçãos. Então, assim, eu, Jean, só mudei depois do meu primeiro filho. Eu falo assim, eu até brinco, assim, pra quem me conhece de antigamente, sabia que eu era um cara festeiro, um cara que vivia aos belos prazeres, sabe? Mas, assim, o meu primeiro filho, ele foi o divisor de águas. E eu brinco, eu falo assim, eu só virei homem depois que eu virei pai. Eu virei pai com 21 anos. Novinho. E ali eu virei homem. Que assim, foi assim, agora você precisa acordar pra vida, cara. Agora você tem um filho, não é? Exatamente. Então, assim, independente da forma com que você teve o seu filho, mas foi uma bênção.
né? Foi uma bênção. Então, receba essa bênção como uma grande oportunidade de você ser uma pessoa melhor. Muito bom. O livro, lançamento vai ser quando? Como faz para adquirir esse livro, Jean? E aí, conta tudo, de tudo um pouco. De tudo que você abordou aqui e mais um pouco, né, Jean? Assim, a gente tá... Eu estou muito feliz, né? O livro é um projeto, como eu falei, de 3 anos da minha vida e ele vai ser lançado. Eu vou fazer um lançamento lá na livraria Bereia. Né? Eu vou estar divulgando a data certinho, o horário, né? Que as pessoas vão poder... Lá no Iago? É no Iago. Lá no Iago. Ele recém mudou. Fica ali próximo ao Frutos do Goiás. Ali perto da VIP, não. É ali perto da VIP. Do lado ali da VIP, ali perto do... Tem ali próximo tem uma loja de esquina ali. Eu também tô tentando lembrar a loja de esquina, mas não lembro agora. Mas é muito fácil. Pra quem vem ali da Deságua ali, desce. Desce tá sentido a Major. Lá, realmente bem bonito. Lindo. Então eu vou estar lá presente, né? Vou estar lá com os livros chegaram, né? Então assim, eu vou estar lá assinando os livros. Eu quero também ter uma oportunidade de ter um bate-papo com os pais, tomar um café com eles, né? Vai ser assim, a gente está se programando para um sábado mais no finalzinho da tarde, onde os pais estão mais disponíveis, né? Então assim, para quem me acompanha, fica de olho ali nas minhas redes sociais, né? A gente já tem ali um esboço do que vai ser e eu vou estar divulgando essa data, né? O livro, né, como você comentou, é Filhos Fortes, é um guia prático para formar o filho para a vida. Né? Então, assim, para formar o filho forte. Então, o que eu coloquei aqui dentro desse livro? Eu coloquei tudo aquilo que eu já falo, vivo e ensino, né? Ensinar o filho a servir, educar o filho na realidade, ensinar as virtudes para os filhos, falar que filhos não são todos iguais, né? Eu tenho 5 filhos e eu vejo que um é diferente do outro. Isso eu ensino aqui dentro, né? Falo muito sobre os temperamentos dos filhos. Então, todas as escolas que eu estudei, todos os livros que eu li, eu tentei resumir através do meu filtro e passar para esse livro, né? Então, assim... É um excelente guia prático mesmo, porque às vezes você vai ter uma dúvida ali, você quer consultar. Você vai lá e fala assim, vamos ver o que o Jean está falando. Aí vai ali e lê aquele pedacinho e já vai ajudar você a tomar uma ação dentro de casa. Gente, uma boa leitura muda muito a nossa vida, tá? Faz muita diferença para você lidar com relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos. E hoje em dia eu penso que pai e mãe a gente tem que se preparar, porque filho é assim, é fase, tá? Tudo fase. Porque quando crescer, meu Deus, eu vou ficar... Não, entendeu? Filho, toda fase que você vai viver com ele tem as suas diferenças, tem as suas características, toda fase ela é diferente. A fase quando é bebê, que depende totalmente de você, a fase quando é criança, que vem a época do porquê, que quer tudo saber, a fase da adolescente, que é super complicada, que é aquela mudança, essa transição toda, e depois vem a fase adulta, né? Que daí, meu amigo, você começa a pagar as contas. Entendeu? É desse jeito. Então, todas as fases têm as suas dificuldades, né? E as coisas boas também. Então, gente, fique de olho. Meu diretor, você consegue colocar o perfil dele aí ou eu posso colocar aqui? Fala comigo aí, que daí eu já vou passar o endereço aqui. Posso colocar por aqui? Tá, deixa eu só ajeitar aqui então. Então, gente, é o seguinte, você vai ficar de olho, tá, aí no perfil do Jean, porque daí ele vai fazer o lançamento do livro, só que ele ainda vai divulgar a data, né? Sim. Você ainda vai ver certinho, vai divulgar a data. Então, vamos lá, deixa eu só entrar aqui pra gente já mostrar, né, o perfil dele. Isso, meu diretor, deu certo aí? Só confirma aí. Pessoal que tá em casa, tá? Já colocar aí na tela, já pro pessoal ficar de olho aí, que ele vai divulgar a data nas redes sociais. Tá aí, gente, ó, o perfil, tá, do Jean Rodrigues, esse é o perfil dele. Então, se você ainda não é um seguidor, vai lá, comece a seguir, fique sempre de olho nos stories, que ele vai estar divulgando aí a data do lançamento do livro. Já tem valor? Já vai divulgar o valor, Jean, ou não? A gente acredita que vai ser vendido numa média de R$59, né? Vai ser o custo do livro, né? Foi um projeto, assim, de muito valor, né? A gente entende, assim, que pela média do mercado e pelo que o livro entrega, até me sugeriram um valor maior. Né? Daí eu falei assim, olha, eu acredito que precisa ser acessível aos pais. Né? Então a gente vai trabalhar em cima desse valor de R$59,90.
R$19,90 ali. Se a pessoa não conseguir participar do lançamento e ir até o lançamento, os livros vão ficar lá, né, na Livraria Bereia? Vão ficar lá, vão ficar disponíveis na Livraria Bereia depois do lançamento, né? A gente tem, assim, eu fiz um pedido inicial, né? Então acredito que não sei se vai dar para todo mundo, né? Mas depois a gente vai ter ali um link onde vai ter os interessados, né, do livro, né? Até porque eu tenho também uma audiência muito grande fora de Vilhena, né? Então eu vou estar enviando para outros lugares, né, o livro. Então acredito que essa remessa que veio agora vai acabar rápido, né? Mas depois eu vou estar sempre pedindo, né, e fazendo essa distribuição dos livros. Muito bom. Jean, muito obrigada, tá bom, pela sua participação no nosso Pachá. Faz dias que eu tô com vontade de trazer você aqui pra gente justamente conversar sobre isso, seu dia a dia, né, essa missão aí, sua, propósito. Eu creio que também é a missão de todo mundo que tem filhos, né? Somos pais, mães, nós temos essa responsabilidade de criar e educar o filho para se tornar um ser humano bom, né? Cada vez melhor. Então, obrigada, viu? Muito obrigada, te desejo sucesso e aproveito e já reforço o convite para o pessoal de casa participar do lançamento. Kézia, muito obrigado também, fico muito feliz, né? Falei, é o primeiro lugar que eu venho contar sobre essa novidade, então assim, conta comigo, vou estar sempre à disposição. Eu falo, nunca vou medir esforços para poder estar aqui falando sobre essa mensagem, né? Porque às vezes assim, tem gente que não me segue, mas tem gente que assiste vocês, e muita gente. Então, talvez o pouquinho que a gente falou hoje aqui sobre educação de filhos já ajudou alguma mãe, um pai de família que está buscando ser melhor, né? Então, muito obrigado pela oportunidade.